o Fabrício ele tem muito caso relacionado à instituição financeira, Sim. que tem muito problema. Pô, se a instituição financeira tiver um sistema que você coloque um avatar, mas tem o CPF de alguém. Se for o CPF de alguém vivo, eles têm obrigação de cruzar essa informação. Se for o CPF de alguém morto, pior ainda, né? Porque os caras pegam lá, porque não tem até clube aí que morto vota, né? Eleição de presidente de clube de futebol teve, né? Até hoje, ainda existe. Aí o cara pega lá um CPF qualquer inativado, melhor dizendo, e resolve criar uma persona que não, alguém que realmente não exista, né? Pode ser até que ele invente um nome, ou pegue o nome dessa pessoa que morreu e faça lá, abra uma conta, comece a fazer empréstimo e coisa e tal. Aí o prejuízo vai ser da própria instituição, porque não está ferindo. O problema é alguém cobrar depois a família do CPF morto. Pode acontecer alguma coisa do tipo, né? Claro, assim, ó, os bancos tradicionais, e aí, né, não estou ganhando nada para isso, mas trazendo aqui a realidade, os bancos tradicionais, eles são pioneiros quando a gente fala de segurança cibernética. Acho que são as primeiras instituições aqui no Brasil, vou dizer, talvez no mundo, que se preocuparam ali, criaram processos para tratar o tema de cibersegurança. Porque é importante para eles passar uma credibilidade, passar uma segurança, né? Quando a gente fala aqui, quando a gente traz para um contexto de fintechs, enfim, que é algo que está começando novo, talvez eles não tenham o aporte financeiro que um banco tem. E aí, acho que você pode complementar melhor depois, assim, tudo que o banco, falando de instituições financeiras, que o banco fornece para os seus clientes, a responsabilidade da segurança é deles, não é nossa. Por mais que eles tenham lá todo o aparato de tecnologia, tem duplo fator de autenticação, eles têm uma camada para verificar, bancos já têm isso, inclusive, tá? Então, o reconhecimento facial ali, que é a biometria, né, a facial, eles já têm tecnologia para identificar se é uma IA ou não. Esses casos que a gente vê lá do boneco, lá do rosto impresso, enfim, esses casos aconteceram em fintechs, que são empresas menores. Bancos grandes, tradicionais, você não vai ver esse tipo de notícia, porque eles têm um investimento bem forte em cima disso para trazer. E no final das contas, o consumidor, quando cai num tipo de golpe desse, a responsabilidade é do banco, porque ele não tinha aquela camada extra de segurança para identificar. Não é do cliente que foi lesado. A gente está falando de aplicativo, internet banking, celular. Isso aí. O problema dos bancos hoje em dia, Fabrício, me parece ser muito mais uma questão do cara que liga se passando pelo banco, ou mandando um SMS, ou mandando um e-mail, que aí o banco eventualmente pode dizer que foge da alçada dele, porque não está dentro dos sistemas, do ambiente da própria instituição, né? É o que a gente chama de golpe de engenharia social, né? O cara cria uma história e aí acaba engendrando o consumidor e ele acaba apertando os botões, fornecendo as senhas e por aí vai. Eu acho que o grande problema, Alex, quando a gente fala de golpe de engenharia social, e eu sempre discuto muito isso nos processos, a gente conseguir entender qual era a realidade daquele cliente naquele momento, naquela época. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tenha um idoso que não tem nenhuma familiaridade ou tem uma grande dificuldade para poder mexer nos aplicativos do banco, do celular. O gerente sabe, por exemplo, se ele tem um aplicativo baixado no celular dele. Se não tiver baixado, ele... Aí você imagina, ele vai baixar lá esses aplicativos, ele vai ver, e aí de repente recebe uma ligação do banco. E aí o banco diz assim, olha, eu sou o Alex, eu sou aqui, na verdade, assistente do seu gerente, que é o senhor fulano de tal, e ele pediu para ligar aqui para o senhor, porque na sua conta, que é a conta número tal, eu tô vendo aqui que tem um saldo, não sei o que lá, tô vendo aqui que o senhor fez as últimas operações assim, assim, assado, mas agora apareceu uma diferente aqui, o senhor comprando num cartão de crédito R$5.000 e tal, como é que isso foi o senhor que comprou? Aí o cara vai ficar desesperado, não fui eu não fiz nada disso, então aperta aqui e tal, e aí começa a bagunça toda. Imagina para você que está lá na sua casa, não está pensando em nada, e de repente alguém liga dizendo que é o assistente do seu gerente, dizendo qual é o número da sua conta, dizendo todas as informações. Tá na cara que alguma coisa falhou, né? Então, essa situação da segurança... Como é que o cara teve falhou. acesso a essa informação? Isso, falhou. E aí, nesse que falhou, é onde está o grande problema. Mas hoje tem vários golpes no mundo que rouba CPF de todo mundo, que... Pô, mas se a gente for pensar assim, então a gente tem, na verdade, as instituições financeiras, que a gente está falando disso especificamente, elas seriam, na verdade, abacadas por aquela segurança universal, né? Todo mundo uma vez teve um golpe, o dado foi fraudado, então o banco não tenho culpa nenhuma, porque não foi fraudado na minha plataforma. É exatamente o contrário.
né? Não dá para a gente transferir para a parte mais fraca dessa relação a responsabilidade de resolver essas coisas. Então, é lógico, esses golpes de engenharia social são sempre extremamente complicados, mas se a gente conseguir, quando está analisando os casos, conseguir demonstrar exatamente qual era a situação naquele momento e o que foi feito e quem era a pessoa, talvez a gente tenha um êxito maior em relação a repatriar esses valores para o banco. É lógico, de repente, se a gente estiver falando de uma pessoa que sempre tem intimidade com isso, que conhece as coisas, vamos supor aqui uma coisa bem boba, vamos colocar o nosso amigo aqui que está dando todas essas dicas de cibersegurança. Se a gente for falar que ele, de repente, caiu numa situação como essa, o banco sempre vai poder alegar. Não, mas peraí, ele é de cibersegurança, ele sabe disso, ele não é uma pessoa incauta que não conhece nada e tal, não sei o quê. Onde a gente teria sempre a segunda argumentação. Se ele, que é o cara da cibersegurança, caiu no golpe, imagina como o golpe é perfeito. Né? Então, tudo é importante ser avaliado nessa situação. O que não se pode é transferir a responsabilidade para a parte mais fraca da relação. No final das contas, as pessoas que ficam preocupadas em ter um aplicativo do banco, parece que é mais seguro ter o aplicativo do que qualquer outra coisa, né? Porque dentro do ambiente do aplicativo você inclusive pode mandar mensagem para o gerente, ele te endereça para um e-mail correspondente, enfim, não, eu não tenho isso no meu celular, eu prefiro na boca do caixa. Os aplicativos são ambientes seguros, né? E o que ele trouxe como engenharia social, é o que a gente costuma trazer na pauta de cyber, assim, o elo humano vai ser sempre o mais fraco, né? As pessoas são sempre o elo mais fraco. E aí traz essa responsabilidade do banco de ter todo o aparato ali tecnológico para garantir essa segurança. Que não existe segurança 100% segura, né? Que trocadilho bom, né? Mas porque sempre tem ali uma falha, algo pode ser violado, algo novo. Em cibersegurança a gente fala muito de zero day, né? Segurança de dia zero, que é algo muito novo que só o cybercriminoso conhece, que ele vai explorar aquilo. Às vezes nem o banco conhece. Então tem que acontecer um incidente para o banco descobrir e criar ali a vacina, né? Criar ali a proteção ali para seguir em frente. É a ideia da falha que aconteceu agora recentemente naquela invasão que teve do Pix, né? Pix, né? Da história do Pix. O problema não foi técnico, foi humano, né? Uma pessoa que vendeu a credencial por 15 mil reais e deu um rombo lá de 800 milhões lá de contas fraudadas. Né? E teve essa questão também nova do problema relacionado à situação do Banco Central, né? Que tinha uma falha ali também no link, e o cara lá descobriu essa situação e ficou esperando para poder tirar então, lá o dinheiro daquela parte. Sempre processos, falhas ali que são exploradas para tirar algum proveito. E aí depois que acontece ali, né, o sinistro, que aí se aplica ali a correção.